bem com vocês? Então, para quem não me conhece, eu sou a professora Sandy Moreira, sou cirurgiã dentista, estou ministrando aula para vocês da disciplina Psicologia Aplicada e Saúde Mental. Pessoal, quando a gente fala de psicologia, principalmente quando se refere à área da saúde, aos profissionais da saúde, a psicologia ela não pode ser entendida e compreendida apenas como uma área para os psicólogos ou psiquiatras. Então, os profissionais da saúde precisam sim ter entendimento sobre essa área, sobre essa ciência, sobre essa linha de estudo, do entendimento, né, pela procura, na verdade, do entendimento do comportamento humano, do agir humano, do porquê que as pessoas reagem a determinadas situações de forma diferente, ou porquê que as pessoas fazem o que fazem. Então, a psicologia ela vem muito para isso, para entender o pensar, o agir, as reações dos seres humanos. E a gente, né, nós, vocês aí, futuros profissionais da saúde, e os profissionais da saúde, de fato, precisam ter esse entendimento, compreender que psicologia não é mimimi, não é? A princípio, a primeira coisa que você precisa colocar na sua cabeça é que existem muitos transtornos mentais, existem muitos problemas mentais, tá? Cada vez mais vem se apresentando devido aí a esse desenvolver da sociedade moderna, como que as pessoas reagem, como que as pessoas vivem em sociedade. Então, cada vez mais, né, essa evolução tecnológica, científica é muito boa, mas também está trazendo consequências. Então, a gente tem aí considerado o mal do século, que são ali os transtornos, as doenças mentais. E cada vez mais rotineiro, é mais fácil de você identificar ou conhecer alguém que tem aí, que está passando por algum problema mental, e saibam que qualquer pessoa, não é? Pode acontecer, pode ter algum problema de saúde mental. Então, é muito importante sim você identificar. Vou falar para vocês, principalmente com questão ao que eu estava falando, dessa modernidade, da sociedade de hoje, como as pessoas veem a psicologia, que talvez até vocês enxerguem dessa forma, como mimimi, como frescura ou como algo que é preguiça, é falta de vontade, é fraqueza. E vocês não podem ter esses pensamentos, vocês precisam compreender que não é assim. Então, o que a gente enxerga, né, dentro da psicologia, desde do entendimento, do passar a estudar o comportamento, o pensar, o agir humano, os doentes mentais, eles são muito criticados, eles são desrespeitados, eles não têm... As pessoas que passam por algum transtorno mental ou sofrem de algum transtorno mental, os familiares sofrem muito, muitas vezes, por não saberem como agir, a quem procurar. A pessoa, né, o paciente, sofre mais ainda. Então, antes, logicamente, da revolução, da questão dos direitos humanos, esses pacientes eles eram tratados ali de uma forma absurda, desumana, passavam por tratamentos que a gente não pode nem dizer que eram tratamentos, e viviam presos uns com os outros, não tinha aquela questão de respeito, não tinha cuidado, eram marginalizados ou até perseguidos, assassinados. Então, a história dos transtornos e das doenças mentais desses pacientes não é uma história bonita. E a psicologia ela vem em passos lentos, mas de uma evolução também muito grande em relação a entender, ao entendimento desses transtornos, dessas doenças. E olha que legal, então hoje a gente tem a psicologia para os cursos da saúde, para que os profissionais da saúde, eles compreendam, né? Eles não sejam influenciados por muitos ali dentro da sociedade que ainda julgam muito os doentes, as pessoas que têm ali problemas de saúde mental. Então, essa aula, justamente, todas as aulas, essa disciplina é muito para isso, para você compreender e para você não achar que é mimimi, para você entender que a dor do outro não pode ser minimizada,
que você sente de uma forma diferente do que eu sinto. Que às vezes a gente pode passar pela mesma situação e reagir de forma diferente. Não é? Por quê? Por que duas pessoas ali podem passar pela mesma situação e reagir de forma diferente? Então, tudo isso vem dentro da psicologia para ser estudado, para ser entendido. E, pessoal, não é admissível que hoje profissionais da saúde julguem pessoas que estão passando por transtornos ou por algum transtorno ou alguma doença mental, tá? Então, o que tem que ser feito pelo profissional da saúde? O profissional da saúde, ele precisa entender. Ele não pode julgar. Ele tem que estar lá para atender o paciente, para ajudar o paciente e não para julgar, porque de julgamento é só o que ele tem dentro da sociedade. Isso eu falo puxando muito para essa questão desses transtornos, né, do que está acontecendo muito, que é a ansiedade, crise de ansiedade, pacientes com cada vez mais, né, cada vez mais pacientes com crise de ansiedade, com depressão. Então, a tecnologia, como as pessoas se portam dentro da sociedade, a comunicação entre as pessoas, vocês entenderem também que muitas vezes quem sofre de depressão, de ansiedade, às vezes não são aquelas pessoas que estão tristes, às vezes essas pessoas elas estão sorrindo, elas estão felizes, muitas vezes até seus próprios colegas de profissão podem estar ali sorrindo com você e estar passando por algo. E, pessoal, uma pessoa que tenta, né, tirar a própria vida, você não pode dizer que é uma pessoa fraca. Porque a pessoa, para tirar a própria vida, ela tem que estar num desespero muito grande. Tá? Ela tem que... entenda que a pessoa, quando ela começa... se diz muito o seguinte, não é? Ah, mas se fulano tentou suicídio, se ele fica tentando, fica avisando, falando que vai fazer isso, é porque não vai. Pessoal, se alguém está fazendo isso próximo a você, paciente, familiar, é porque ele está em desespero. Ele está pedindo socorro. Ele está pedindo por ajuda. E você precisa ajudar. Você precisa tentar ajudar. E uma curiosidade é que a maior parte das pessoas que cometem suicídio, elas não deixam cartas. Então, como eu falei para vocês, elas não deixam explicações. A maioria não deixa. E, como eu falei, existem pacientes aí com problemas, com depressão, com crise de ansiedade, que estão rindo, que a família às vezes não sabe, que os colegas de trabalho, os amigos não sabem. E aí a pessoa morre e você fica, por que ele fez isso? Sem entender. Mas o que acontece, que eu falei da nossa sociedade hoje? As pessoas não se escutam. As pessoas não conversam, não interagem, não acredito que até vocês vão se identificar. As amizades hoje, então é muito difícil você ver uma rodinha que as pessoas não estejam ali com o celular na mão. Então, tem um contato, não tem mais aquela conversa, não tem mais um interesse por saber se o outro está bem. De fato, não algo rotineiro, como, oi, tudo bem? Mas você está bem? O que está acontecendo? Enxergar. E aí, a psicologia dentro da saúde, ela vem tanto para vocês terem esse entendimento com relação a isso, a entender, compreender que cada vez mais a gente tem transtornos, a gente tem pacientes com problemas de saúde mental e que precisam ter esse suporte tanto para os pacientes, quanto para os familiares. E você, né, como profissional de saúde, futuro profissional de saúde, precisa ter esse entendimento, precisa compreender e saber como lidar com esses pacientes, não é? Então, além de tudo isso, você também precisa entender que é muito importante compreender ali a psicologia. Por quê? Porque eu falei que a psicologia, ela estuda o porquê, o agir, por que as pessoas pensam dessa forma, por que as pessoas agem, por que as pessoas reagem diferente. Então, a partir daí, você vai conseguir entender que aquele seu paciente que está chegando, ele pode ter uma rotina muito diferente da sua, ele pode ter passado ali uma noite com dor,
uma madrugada esperando numa fila. Vamos entender, tentar compreender que a saúde no nosso país, ela é muito linda quando fala em saúde pública, é muito linda no papel, não é a realidade que a gente enfrenta. Tanto você, como profissional, né, como futuro profissional, quanto o paciente, sabem aí que não vai ser uma realidade, não é a melhor realidade. Então, vai tentar entender, você tentar entender que aquele paciente ele pode estar ali cansado. Uma coisa que eu sempre falo é que os pacientes, que a população, a nossa sociedade, quando eu falo a nível de cultura brasileira, os pacientes, você, eu, né, nossos pais, a gente foi criado de uma forma, até justamente por causa da evolução da saúde, né, da forma da saúde no Brasil. Então, a gente tem o hábito de só procurar o serviço de saúde, o profissional da saúde, quando já estamos ali em sofrimento de não aguentar, de não ter mais o que fazer. Por quê? Muitas vezes o paciente ele não procura logo que tem alguma coisa, ou que sente alguma coisa, ou que, né, ou não faz check-up, ou não vai atrás para saber como é que está a sua saúde. Por quê? Porque as portas de entrada ou a forma como você vai ser atendido tem dificuldades. Existem filas. A gente entende que a realidade da saúde é um número muito grande de pessoas precisando do serviço e uma escassez de profissionais, de medicamentos, de equipamentos, de hospitais, de consultórios. Então, a gente tem uma escassez na saúde muito grande, que não atende, que não dá conta da demanda. Então, um grande problema da saúde é muito em relação a isso, por falta de gestão, de N fatores aí que não vem ao caso. Mas que é importante você compreender que é assim, né? É essa a realidade. Ah, professora, mas eu não vou trabalhar ali, não pretendo trabalhar no serviço público. Tudo bem, você pode não trabalhar no serviço público, mas independente, estou contando isso para vocês, para que vocês compreendam que a nossa cultura é só procurar um serviço de saúde quando estou praticamente morto, né? Morrendo. Estou morrendo, não dou mais conta de ficar em casa, vou procurar um serviço de saúde, um profissional de saúde. E aí você pensa, então a pessoa que já vai desse jeito para um ambiente de saúde, para um profissional de saúde, ele vai como? Como que essa pessoa chega para o profissional? Ela chega o quê? Irritada, preocupada, cansada, muitas vezes já passou muitas noites sem dormir. O processo para ela chegar até esse profissional já deve ter sido difícil, com muita dor, pode ter certeza, na maioria das vezes eles estão com muita dor. E tem toda uma questão de que até na a recepção desse paciente, o primeiro contato dele, faz a diferença do comportamento. Então você pega ali pessoas que estão preocupadas, que estão nervosas, que estão cansadas, que estão com dor. E aí o que acontece? Geralmente, os profissionais acaba que se mecanizam, porque a rotina deles de trabalho é lidar com pessoas assim, e não sentem, não se preocupam, não enxergam, não olham, não entendem que aquele paciente ali ele só está precisando de ajuda e que você está ali para ajudar, não é? Que o profissional de saúde ele está lá para ajudar, é o seu trabalho. Você estuda, você aprende que você vai ali lidar com o paciente e vai ajudar o paciente. E aí, se esse paciente chega, né, nessa situação e tem uma recepção em que o profissional mal olha para ele, né, mal presta atenção no que ele está falando e atende ele de uma forma super grosseira ou ríspida ou mecanizada, como que esse paciente sai? Como que esse paciente se sente?
Tenho certeza que não é de uma forma boa. E aí, além disso tudo que eu falei para vocês, dessa questão de ir com dor, de estar com medo, de não saber o que tem, ainda tem as questões pessoais, do dia a dia, do trabalho, da vida, da rotina, que se acumulam. Então, a psicologia aplicada ali em saúde mental, a psicologia aplicada à saúde é fundamental. Então, pessoal, o tema da nossa aula hoje é o contexto da psicologia na saúde. Entender um pouquinho aí sobre a importância da psicologia na área da saúde. E a psicologia aplicada, o tópico, né, o tópico 1 do material didático de vocês, que fala da psicologia aplicada à área da saúde, tá? Então, a gente vai falar, quando a gente pensa, né, em psicologia aplicada, ela tenta dar ali soluções concretas aos problemas que ocorrem na nossa vida cotidiana. Então, quando se pensa em saúde, em psicologia aplicada à saúde, então, é a tentativa de dar soluções concretas aos problemas que estão ocorrendo ali na vida cotidiana das pessoas, tudo bem? Então, dar soluções aos problemas. Apesar desse entendimento, né, de que podemos ali aproximar a psicologia do nosso dia a dia, no campo da saúde é fundamental, prestem atenção, no campo da saúde é fundamental compreender a psicologia. Deve estar ancorada, compreender que a psicologia ela necessita estar ancorada em bases científicas. Então a psicologia não são apenas teorias, elas são estudos, elas vêm ali de várias vertentes. Então foram anos de estudo, anos ali de pesquisa, e ela é ancorada à base científica. Então a gente tem um exemplo, a psicologia da saúde, né, que analisa a relação entre o comportamento e os distúrbios físicos, tá? Então vai analisar ali essa questão de como que as pessoas se comportam, quais são os distúrbios que os pacientes apresentam, buscando ali essa psicologia da saúde, sempre buscando prevenir e tratar também diferentes doenças. E ela tem como objetivo compreender justamente como os fatores biológicos, comportamentais e sociais, eles acabam que influenciando na saúde e na doença. Pessoal, quando a gente pensa no Ministério da Saúde e no significado de saúde, né? Saúde, o Ministério da Saúde ele diz o seguinte, né? Saúde não é apenas ali a ausência de doença física. Saúde é o completo bem-estar físico, social e mental. Então, quando se pensa aí na psicologia aí da saúde, ela vem com esse objetivo de compreender esses fatores biológicos que influenciam aí, né, tanto os fatores biológicos, comportamentais, sociais, que influenciam na saúde e na doença. Porque, pessoal, acredito que vocês saibam, quando a pessoa não está bem no seu psicológico, vai influenciar sim na questão fisiológica, tá? Então, tem pessoas que não estão bem ali psicologicamente e apresentam várias reações, várias doenças. Então, a gente tem ali muitas efeitos ali que problemas psicológicos podem ocasionar nas pessoas, muitas alterações fisiológicas que ocorrem devido aos problemas psicológicos. Então, sim, não tem como você considerar a psicologia de uma forma isolada da saúde. Não dá, porque influencia. Então, tem muitas vezes o que acontece. Tem profissionais que atendem pacientes e o paciente ele tá ali com uma dor crônica, uma dor que não passa, vamos falar um exemplo, né? Uma cefaleia, uma dor de cabeça. E essa dor não passa, e o profissional faz exames, pesquisa, procura, medica, e aí a dor não passa. E muitas vezes o foco está ali num problema psicológico.
Mas a falta de olhar para o paciente, de conversar, de ver o que o paciente, de perceber o que o paciente tem ali, é que vai fazer a diferença. Então, dentro da psicologia, eu tenho uma questão muito interessante, que diz o seguinte: ninguém vai dizer ali, melhor do que você mesmo, o que você está passando, o que você tem, o que você está sentindo. Então, como que você vai atender o paciente e não vai entender o que ele está passando, o que ele está sentindo, como que ele está sentindo? Não é? E aí, a psicologia da saúde, como a disciplina ou campo ali da especialização da psicologia, que aplica ali seus princípios, técnicas e conhecimento científico, ela serve, né, para avaliar, para diagnosticar, para tratar, para modificar e também para prevenir ali, para prevenir os problemas físicos, mentais ou qualquer outro relevante ali com os processos de saúde e doença, tá? Que influencia ali nesse processo. Apesar ali de ser uma área, né, internacionalmente consolidada, ela é bem recente, tá? Então, a área da psicologia aplicada à saúde, ela remota lá da década de 1970, tá? E algumas dúvidas sempre cercam ali referente à diferenciação entre psicologia da saúde e psicologia clínica. Então, vamos entender um pouquinho. Em resumo, a psicologia clínica, pessoal, ela centra ali na sua atuação em diversos contextos e problemáticas em saúde mental, tá? Enquanto a psicologia da saúde, ela dá ênfase principalmente aos aspectos físicos, né? O que apresenta-se fisicamente ali da doença, da saúde e da doença. Então, quais os efeitos, o que se apresenta ali de aspecto físico quando o paciente está com algum problema mental, tudo bem? A psicologia da saúde, com base ali no modelo de biopsicossocial, utiliza ali os conhecimentos das ciências biomédicas, da psicologia clínica e da psicologia social comunitária, tá? Por isso, o trabalho com outros profissionais é imprescindível dentro dessa abordagem. Então, quando se fala em psicologia da saúde, temos que trabalhar em equipe. Então, com outros profissionais da psicologia? Não necessariamente. Com os outros profissionais da saúde, com o enfermeiro, com o técnico de enfermagem, com o técnico de radiologia, com o técnico em análises clínicas, com o técnico em saúde bucal, com a odontologia, com a medicina. Então, quando se fala em trabalho, né, da psicologia da saúde, então geralmente é feito ali um trabalho com outros profissionais. Então, tem um trabalho multidisciplinar. Então, o trabalho, ele é multiplicador, uma vez que ele capacita a própria comunidade para ser ali agente de transformação, né, da realidade, pois aprende a lidar, a controlar e a melhorar a sua qualidade de vida. Então, o que acontece? Quem trabalha com a psicologia na saúde, o trabalho sempre vai ser para capacitar, para fazer com que as pessoas entendam a importância da psicologia, do autoconhecimento, de se entender, de se compreender, de ver que ninguém ali é 100%, é herói, que as pessoas, todo mundo passa ali por problemas, que existem muitos problemas, que as pessoas passam por altos e baixos em relação ao humor. E aí, acaba que com isso você capacita, né, a própria comunidade e faz com que tenha ali essa transformação da realidade. Por quê? Porque as pessoas começam a aprender a lidar e a controlar melhor e com isso, né, vai tendo ali uma melhor qualidade de vida. Então, a psicologia da saúde, ela não está interessada diretamente pela situação. Por quê? Porque aí já cabe ao fórum médico. Seu interesse está ali na forma como o sujeito vive. Então, não é que eu quero saber o que está acontecendo. Eu não quero saber o que está acontecendo. A psicologia da saúde, ela não quer ver ali a situação, o problema em si. Porque isso aí já vai para fórum médico.
A psicologia da saúde, ela tem o interesse de como que o sujeito está vivendo, o que está acontecendo ali, e experimenta, né, o seu estado ali de saúde ou de doença, na sua relação consigo mesmo, com os outros e com o mundo. Então, pessoal, de fato, a psicologia aplicada ali à saúde, ela quer observar a forma como que o sujeito ele vive e experimenta ali a sua saúde, o seu estado ali, saúde ou doença, como que ele reage, qual a relação dele consigo mesmo, né? E com os outros, com as pessoas ao seu redor, com a sociedade em que ele vive. E aí, objetiva fazer com que as pessoas elas incluam ali no seu projeto de vida um conjunto de atitudes e de comportamentos ativos que a levem ali a promover a saúde e prevenir a doença. Resuma, professora! Vou resumir para vocês. O que acontece? A psicologia aplicada à saúde, ela quer fazer com que a sociedade, com que as pessoas, elas consigam lidar com os problemas, que elas identifiquem. Então, ela quer entender como que as pessoas vão reagir de acordo com as situações em que se vive, né? As situações, as experiências que elas estão vivendo. E aí, a partir dessas experiências, como que elas reagem? Qual o comportamento delas com relação a si, né? O que eu faço com aquele problema, o que eu vou fazer, qual a minha reação e como que eu vou me comportar com as pessoas que convivem comigo e com a sociedade em geral. Tudo bem? Por quê? Porque aí você consegue promover a saúde e prevenir a doença. Além ali de aperfeiçoar técnicas de enfrentamento no processo, de ajustamento ao adoecer. Por quê? Porque a partir daí você consegue fazer técnicas, desenvolver, que faça com que as pessoas lidem melhor com as situações e as experiências que elas estão vivendo. Por quê? Porque aí você faz com que elas enfrentem, né, no processo ali de ajustamento ao adoecer, a doença e as suas aventuras e consequências. E aí a psicologia aplicada à saúde, ela pretende repassar aos trabalhadores, não é, informação, noções que lhes possibilitem ali promover, de fato, o desenvolvimento de uma postura mais crítica em relação à profissão. Então, quando você tem entendimento sobre o assunto, o que você faz? Você questiona, você passa a ser mais crítico. Você não aceita a informação apenas, você pergunta, você quer saber o porquê, mas de onde tirou-se essa informação, não é? E aí a gente tem a forma participativa, que em relação ali à equipe e à comunidade nas quais vai estar inserido, e sensível o profissional, né? Ele pode ser. Então, ela pode ser ali, né? A psicologia aplicada à saúde pode ser participativa em relação à equipe, à comunidade na qual vai estar inserido, e também sensível em relação a todos aqueles que estão ali sobre os cuidados. Então, segundo ali o caderno de estudos, né, instrumentalizando a ação profissional 1, para os profissionais de saúde, a psicologia ela pode ser de grande utilidade. Então, desde o princípio da nossa aula, eu venho batendo nessa tecla, que ela não pode, ela é de grande utilidade. Então, pois possibilita ali uma melhor compreensão sobre o modo como no dia a dia possam se relacionar com os pacientes. Então, a psicologia ela facilita o nosso relacionamento com os pacientes, como a gente vai se portar com os pacientes, como que a gente vai fazer com que o paciente, de fato, se sinta seguro e sinta que a gente vai conseguir ajudá-los. Colocando-os ali, né, em contato com a dimensão humana da doença. Então, entender, a gente estuda a parte fisiológica, biológica, de uma forma muito mecânica, mas tem que entender ali que ele é um ser humano, que tem dor, e dar essa dimensão, né, humana, fazendo os profissionais e os pacientes perceber que tratam, fazendo você, futuro profissional, os profissionais, perceberem que vocês tratam pessoas e não somente quadros clínicos, doenças ali, não é? Os temas tratados estão sempre ali referidos à prática profissional.
tá? A prática profissional do trabalhador da área da enfermagem e as questões delas decorrentes. Isso falando da enfermagem, mas todas as áreas da saúde também são relacionadas a isso. E ali a sua explanação visa estimular a reflexão sobre o seu papel nos âmbitos da dimensão humana e social no trabalho da saúde. Então, o que se quer dos profissionais de saúde? Se quer que tenha ali que vocês, todos os profissionais, vocês tenham estímulo e que vocês pensem, né, tenham ali o entendimento do seu papel no âmbito aí do trabalho, da percepção dos seus pacientes, da sociedade, do trabalho em saúde. As funções dos profissionais de psicologia da saúde estão se expandindo ali à medida que o campo amadurece. Então, cada vez mais, nós temos ali o entendimento da necessidade desses profissionais dentro ali de um ambiente de saúde, tanto para os pacientes quanto para os profissionais, para auxiliar os outros profissionais de saúde. Porque a gente tem um entendimento, vocês estão tendo um entendimento da importância de situações que acontecem, quais os tipos de transtorno, quais os problemas de saúde mental, qual a realidade atual, como que se deve enxergar o paciente. Mas tem situações que, de fato, é muito interessante trabalhar em equipe, né, com uma equipe multidisciplinar e ter o auxílio de um profissional da psicologia. De fato, é bem importante isso. A maioria dos psicólogos, pessoal, da saúde, eles trabalham ali em hospitais, clínicas e departamentos ali, né, acadêmicos de faculdade e universidades, onde eles podem ali fornecer ajuda direta e indireta aos pacientes. A necessidade do trabalho em equipe, como eu falei para vocês, é muito importante e ela é necessária por quê? Da constatação ali de que não se pode conhecer com apenas uma disciplina, com apenas uma área da saúde ou um conhecimento individualizado. Então, para você ter o entendimento da situação em que aquele paciente se encontra, de quais os problemas que aquele paciente enfrenta, de qual a realidade dele, do porquê que ele reage, porquê que ele está agindo daquela forma, é necessário, sim, uma equipe multidisciplinar. Então, várias cabeças pensantes, várias pessoas assim de várias áreas atuando para o bem daquele paciente. Então, é muito importante. Seja ali, então, a medicina, a psicologia, a enfermagem, a radiologia, a odontologia, então, a questão laboratorial. Então, todas as intercorrências sobre o sujeito, não é? Então, ter esse controle multidisciplinar ali sobre as intercorrências que acontecem sobre o paciente é importante, é fundamental, tá? Justamente por quê? Porque a partir daí você consegue ter um entendimento, um conhecimento sobre todo o quadro de saúde daquele paciente. E visando sempre um olhar humanizado, um olhar de preocupação realmente com o que ele está passando. Então, na forma de trabalho das equipes, pode ser. Então, a gente tem ali as equipes, né, pluridisciplinares. Na forma ali de trabalho pluridisciplinar, as equipes elas são constituídas ali por várias disciplinas, né? Então atuam essas disciplinas, no caso essas formações, esses profissionais de áreas diferentes dentro da saúde, eles atuam juntos, mas não há troca ali de informações, não há soma. Então todo mundo trabalha ali, mas não tem essa comunicação entre os profissionais. Isso se chama pluridisciplinares. Na verdade, o paciente, ele acaba que é dividido entre várias áreas do saber. Ele fica ali, não é? Então, cada um dando o seu palpite, falando ali sobre a sua área de estudo. E aí a gente tem a forma de trabalho multidisciplinar, tá? Que é na forma de trabalho multidisciplinar, os diversos profissionais, eles trocam ideias e informações ali sobre suas práticas específicas, que eu acredito que seja ali o melhor para o paciente, não é? Porque aí
você tem vários profissionais que estão tratando aquele paciente, mas que estão se comunicando, pensando sempre ali no melhor para aquele paciente. E reúnem-se, né, esses profissionais, eles reúnem-se regularmente, debatem ali sobre o ponto de vista e complementam também os entendimentos sobre o problema em questão, indo ali além dos limites que são restritos por suas profissões. Então a gente tem ali um exemplo, enfermeiros, eles ouvem os pacientes durante seus procedimentos. Então os pacientes, eles conversam enquanto os enfermeiros, os técnicos estão trabalhando. Assistentes sociais, eles interessam-se pela vida emocional dos seus clientes, dos seus pacientes. E os médicos, eles procuram não apenas ali acertar seus diagnósticos e prescrições. Então, acabam que os médicos passam a ter um olhar mais humanizado para aquele paciente também. Mas interessam-se por todo ali o contexto, né, que o paciente está inserido. Por qual é o ambiente, como que aquele paciente vive, quais são suas reações, como ele trabalha, o que acontece e o que contribui ali para a continuidade e sucesso ali do processo terapêutico. Por quê? Porque são várias pessoas de várias áreas profissionais preocupados, interessados com o bem-estar daquele paciente. Então é uma forma muito boa ali de se trabalhar, multidisciplinar. E aí a gente tem a interdisciplinar, né, que é outro tipo ali de atuação e é aquele que é desenvolvido pelas equipes interdisciplinares. Então, nestas, os métodos e técnicas de determinada disciplina, eles são utilizados por profissionais de áreas distintas, tá? De áreas diferentes. Esta modalidade, ela é muito comum nos serviços de atenção diária em saúde mental. Tá? Os serviços que são próprios para atendimento de pacientes com problemas de saúde mental, tá? Nos quais os profissionais, eles trabalham em conjunto, atuando ali de acordo com os procedimentos acertados pela equipe, tá? Obviamente, entenderam aqui a diferença? Na multidisciplinar, eles trabalham separadamente e se reúnem para trocar ideias. Aqui na interdisciplinar, os profissionais, eles trabalham em equipe, tá? E aí, pessoal, é muito interessante, por quê? Porque aí os profissionais, eles conseguem ter ali aquela rotina para poder atender cada vez melhor ali o paciente. Então, é bem interessante esse trabalho, assim, interdisciplinar e também o multidisciplinar. Como eu falei para vocês, o interdisciplinar é mais interessante, na verdade ele é mais utilizado dentro da atenção diária justamente voltada em saúde mental, tudo bem? Nos quais ali justamente os profissionais acabam trabalhando junto, têm essa oportunidade de trabalharem juntos. Obviamente, a prática ali nos mostra que o trabalho em equipe ele é extremamente difícil. É difícil. Trabalhar com outras pessoas, lembrem-se, vocês, dentro da equipe de trabalho de vocês, vão estar com pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, não só os pacientes. E a área da saúde é uma área que a gente trabalha, sim, com várias pessoas, a gente trabalha geralmente em equipe, e o entendimento, a sua disposição em trabalhar com outras pessoas faz a diferença. Então é muito ruim você trabalhar em um ambiente que você não se dá bem com seus colegas de trabalho, é bem complicado. E é muito interessante vocês compreenderem que é muito fácil você julgar, você entender ali a psicologia, que muitas vezes aquela pessoa está passando por problemas e você não sabe, e aí reage de uma forma diferente. Então, você entender não só o seu paciente, mas compreender também o seu colega de trabalho. E aí, gente, educação, reconhecer que são pessoas com pensamentos, com criações, com religiões, com discernimentos diferentes de muitas coisas, mas que precisam estar alinhados dentro ali do desenvolver do seu trabalho.
porque vai fazer a diferença. Então, se você tem uma equipe que mostra ali boa vontade, entender que quando você trabalha em equipe, você trabalha em equipe. Você não trabalha sozinho, você precisa ajudar o outro, você precisa auxiliar, sempre colocar para que todos se deem bem ali em relação ao seu trabalho. Ah, eu não amo essa pessoa. Tudo bem, você não ama a pessoa, mas aí você não ama lá da porta do seu trabalho para sua casa, para fora, mas dentro você vai fazer o melhor pela sua equipe, pelo seu trabalho. Tudo bem? Então, tem que entender aí, né, que a prática nos mostra que o trabalho em equipe, ele é extremamente difícil, ele é difícil. Porque são pessoas com ego, com aquele discernimento de que ela tá certa, que o outro não tá errado, que o outro sempre tá errado. Então, é bem complicado trabalhar em equipe. Trabalhar em harmonia e de forma integrada com profissionais de distintas formações, aí que é mais complicado. Mesmo quando existe ali um objetivo em comum, é bem mais complicado. Trabalhar, às vezes, com profissionais da mesma área de atuação que a sua, já tem um problema muito grande, já gera um problema muito grande. Porque lidar com pessoas não é fácil. Por que, professora, que não é fácil? Porque, gente, são pessoas com experiências, com humores diferentes, com reações diferentes. E aí, com pensamentos completamente diferentes. Então, realmente, a convivência, ela é complicada. Não é? Então, se você parar para pensar, às vezes você tem problemas ali em relação à convivência, até com seus familiares, né? Com pessoas ali que você cresceu junto, ou se desenvolveu, aprendeu. Então, imagina com pessoas que não têm essa rotina, que não tem, que não conhece, que não sabe dos seus hábitos, que não sabe do seu método de trabalho. Então, tudo é uma questão de adaptação, de boa vontade da pessoa que está trabalhando. E não esperar pelo outro, né? Agir da forma correta, sempre de uma forma ética, respeitosa. E aí, trabalhar em harmonia e de forma integrada, ela, como eu falei para vocês, é complicado, mas dá para acontecer, acontece. Vai muito da vontade dos profissionais. Nem sempre a gente consegue abrir mão justamente das nossas vaidades profissionais. É muito essa questão do ego que eu falei, de achar que é melhor que o coleguinha, que estudou mais que o coleguinha, ou que sabe mais, ou que o coleguinha não entende. Menosprezar o outro é o que geralmente se acontece. E é bem complicado isso, porque você tem que respeitar, né? Você tem que respeitar a opinião. Muitas vezes aquela pessoa, ela tem experiências que você não viveu, que pode te auxiliar, que pode te ajudar no teu diagnóstico, no teu tratar do paciente. Ou ali também, né, encarar as inseguranças que naturalmente temos ao compartilhar com o grupo a nossa maneira de trabalhar. Então, às vezes a pessoa ela tem alguma insegurança e ela não se sente bem em compartilhar ali com aquela equipe de trabalho. Entretanto, a superação dessas limitações, elas devem ser ali um desafio cotidiano. A gente precisa se superar. Por quê? Porque é um trabalho que é necessário para trazer ali o bem, para fazer o bem para o outro, né? Para o seu paciente. Então, essa superação dessas limitações devem ser um desafio cotidiano para um alcance de um objetivo comum. Qual é o objetivo? A gente quer o bem-estar justamente do paciente e aí uma integração da equipe, né? Fazer com que sua equipe seja boa. É tão bom quando você tem uma equipe de trabalho ali que se respeita, que tem vontade de trabalhar, que não tem aquela questão de eu vou ser melhor que o colega ou eu vou aparecer mais que o colega, não é? Então, uma equipe de trabalho, ela pode organizar-se de diversas maneiras. Então, essa organização, ela depende de fatores como a definição dos papéis, né? O que cada um vai fazer, a distribuição ali de poder entre os profissionais e a situação de crise ou rotina enfrentada ali pelo grupo. Então,
O técnico de enfermagem, tá? O técnico em enfermagem, ele compõe a maior parte ali da força de trabalho da área da saúde. Quando a gente fala em saúde, o técnico, ele é um dos pilares, não é? O técnico em enfermagem. E executando ali a maior das ações hospitalares, quando se fala, né, em ambiente hospitalar, e na atenção básica, gerando ali a melhor qualidade possível de atendimento ao paciente. Então, o técnico em saúde, o técnico em enfermagem, ele tem um contato muito grande com os pacientes. E, em suma, ele é ali o responsável por cuidar das pessoas. No momento atual, nós passamos por uma transição paradigmática em relação a como nós compreendemos ali a saúde e o cuidado. Então, atualmente, os profissionais, eles não têm muito essa percepção de compreender a saúde e o cuidado, como elas andam. O modelo biomédico, ele vem sendo ali substituído por uma visão, né, integral do homem, e na assistência, ele privilegia-se a promoção da saúde e também a prevenção dos agravos. Então, a gente pensa muito hoje em dia em promoção de saúde e prevenção, mas na questão de prevenir, porque financeiramente e também para o bem-estar da população, é muito melhor você fazer com que elas não adoeçam do que ter que tratá-las. Porém, pessoal, o discurso da responsabilidade pessoal pela saúde, ele pode ali constituir nos usuários, né, um sentimento como culpa, vergonha, medo, paranoia, e nos profissionais também impotência e frustração. Por quê? O que acontece? Cada vez mais, nós, profissionais de saúde, as pessoas envolvidas, gestão em saúde, têm a intenção de promoção, de conscientização da população em relação ao seu bem-estar. Só que isso também faz com que as pessoas, às vezes, tenham alguma doença ou desenvolvam alguma doença e fiquem com vergonha de procurar os profissionais de saúde porque acha que foi irresponsável ou por medo de pegar uma bronca dos profissionais, tudo bem? E também causa ali uma impotência, uma sensação de frustração nos profissionais. Esses sentimentos, eles atrapalham a relação ali de vínculo, né? Com isto, a eficácia do atendimento aos pacientes. E aí, pessoal, é preciso trabalhar em função ali de melhorar as condições de vida da população, mas sem aniquilar as liberdades individuais, impondo ali estilos de vida e tornando o cuidado de saúde, né, como uma obrigação, tá? Então, parece ali até contraditório que a construção ali de sentimentos como os de culpa, vergonha, paranoia e medo, a fim de alcançar o bem-estar, apareçam ali. E apesar da enfermagem, isso falando da enfermagem, né? Da enfermagem já ter desenvolvido ali seu próprio corpo de conhecimento, o diálogo com outras ciências pode acabar promovendo a compreensão das situações, né? E abrir ali novas possibilidades para a prática do enfermeiro. Frente aos desafios vivenciados ali neste tempo de mudanças, a psicologia com sensibilidade ali construcionista social tem muito a contribuir para esse diálogo, para os profissionais da enfermagem. E aí, uma questão que eu vou trazer para vocês é a seguinte, para os profissionais, né, para os técnicos de enfermagem. Pessoal, o que acontece? Eu já falei para vocês que a nossa saúde, ela se encontra em colapso. Por quê? Porque a gente tem ali uma demanda muito grande de pacientes e nós temos pouquíssimos profissionais. E aí esses poucos profissionais que têm para essa demanda, eles não são atualizados, tá? Ou capacitados o suficiente, porque eles não são valorizados. Muitas vezes não têm condições ideais de trabalho, na maioria das vezes não tem condições, apresentam muita dificuldade, fazem ali o que fazem, e o que acontece? Gera aí profissionais frustrados, conformados com o que acontece, com aquela rotina,
e, consequentemente, amargurados, infelizes com sua profissão e que não atendem bem os pacientes. Tudo isso por uma sequência de fatores que eu estou citando para vocês. E aí, com relação ao entendimento dos medos, dos anseios desses pacientes. Esses pacientes chegam com todos aqueles problemas que eu citei para vocês dentro da nossa aula em relação à frustração, a medo, a dor. E depois de todas as dificuldades para chegar até um profissional de saúde, ele é recebido por um profissional que não está tão preocupado com ele. E aí, o que a gente vê? Vamos ali para a questão do técnico de enfermagem. Um paciente que vai ser submetido a algum procedimento e o profissional não explica para ele o que vai fazer. Simplesmente faz de forma automática como se fosse um objeto. Como se ele estivesse lidando com um objeto. Então faz um acesso no paciente, não explica, olha, vou fazer isso porque é interessante, porque é para o seu bem, foi receitado, vou aplicar tal medicação em você, lá. O que acontece? Profissionais que não se comunicam com os pacientes. É o que mais nós temos aí. E isso vai acarretando ali uma série de problemas, que é o que a gente está tentando evitar. Não é? Então, tem que ter essa construção do diálogo com o seu paciente. E tem que ter esse entendimento de que não vai ser fácil. A sua rotina, mas que todo trabalho tem suas dificuldades. Tá bom? E aí, indo um pouquinho agora para o tratamento odontológico, para a área da odontologia, dos técnicos em saúde bucal, é bem importante vocês entenderem, eu acredito que a maioria já ouviu falar, de trauma de dentista. A maioria das pessoas não se sentem confortáveis em procurar ali um serviço odontológico, tá? Então, a gente tem ali o tratamento odontológico como um gerador de ansiedade. A situação ali de tratamento odontológico, ela é potencialmente ansiogênica. Então, as pessoas já ficam ansiosas quando pensam em procurar um serviço odontológico, quando pensam em tratar ali da saúde bucal. E é potencialmente ali ansiogênica para todos os envolvidos. Tá? Então, do ponto de vista do paciente, então existem ali os aspectos clínicos, né? Em especial os invasivos, tais como a injeção, da anestesia. Então, as pessoas já se preocupam e já associam o tratamento ali de saúde bucal com dor. Já quando pensa em ir ao dentista, já associa a ter dor, a sentir dor. E os aspectos relacionados ao comportamento dos profissionais, né, podem gerar ali ansiedade e resposta da esquiva ao tratamento. Então, a forma como os profissionais da odontologia vão se portar com o paciente pode melhorar ou piorar aquela crise de ansiedade, aquela ansiedade que ele está tendo em relação ao seu tratamento. Então, você aí, que vai ser ali futuro técnico de saúde bucal, é muito importante você ter consciência que o seu contato, o seu agir, a sua forma de falar com aquele paciente pode ajudar ou pode atrapalhar. Então, é muito importante você ter consciência disso. Para o profissional da odontologia, a necessidade de lidar com a ansiedade do paciente, muitas vezes, né, tem ali estratégias diferenciadas do manejo do comportamento. Então, a gente acaba que aprende que tem formas de a gente lidar com aquele paciente. O cirurgião dentista, logicamente, ele já vai ter ali uma base um pouco maior com relação a isso, mas que vai precisar, sim, desse auxílio, principalmente porque muitas vezes vocês, técnicos, vão ter ali um contato ali, o primeiro contato, na verdade. Tá? Além ali de toda a exigência pela perfeição técnica, a atualização do conhecimento clínico pode tornar estressante ali a sua rotina de trabalho. Então, a rotina não é uma rotina fácil, é uma rotina cansativa para o cirurgião dentista, para o técnico de saúde bucal, para o auxiliar em saúde bucal, para toda a equipe odontológica. Tá? É uma rotina cansativa e aí a gente recebe pacientes que realmente apresentam ali crises de ansiedade, tem paciente que tem um receio absurdo, pacientes adultos que têm traumas. E aí eu vou dizer para vocês aqui, com o decorrer da minha experiência de trabalho, que a maior parte desses traumas são
devido justamente àquela questão da cultura brasileira de só procurar ali serviço odontológico quando está sentindo dor e quando já não tem mais jeito e tem que fazer uma extração dentária. Então, o paciente associa o tratamento odontológico com anestesia e com dor, com cirurgia, com sangue. Então, é aí um dos maiores geradores dessa ansiedade com relação ao tratamento odontológico. E aí a situação ela se agrava justamente na medida em que a formação do profissional de odontologia ela seja deficiente. Se for o paciente pega um profissional que não tem esse cuidado, que não tem esse manejo com o paciente, que atende ele de uma forma deficiente o profissional tem ali deficiência na aquisição dos conhecimentos teóricos e práticos. Então, vou falar para vocês um pouquinho sobre a psicologia aplicada ali à radiologia. Embora o tratamento humanizado, ele seja muito importante, é possível observar que essa prática ela não tem sido facilmente implementada dentro aí, das áreas da saúde. Em nosso país, por razão ali diversas, como o número elevado de pacientes, as extensas jornadas de trabalho, rotina exaustiva e a mecanização ali do exercício da profissão, nota-se que a rotina de trabalho dos profissionais da área da radiologia, pode acabar tornando algo automatizado. Então, os profissionais acabam se tornando mecânicos, devido ali a um número elevado de pacientes que precisam da realização dos exames. Então, você tem um número muito grande de pacientes e também, muitas vezes, poucos profissionais. Somando-se ali a escassez, justamente, de equipamentos adequados e os poucos profissionais que são qualificados. Então, esse quadro ele pode acabar sobrecarregando o profissional durante a jornada de trabalho e, consequentemente, fazendo com que o profissional fique cansado e acabe não tendo esse olhar mais humanizado, mais atento para o seu paciente. O que pode resultar em uma atividade mecanicista do exercício ali da sua profissão. Uma rotina inadequada de trabalho pode sobrecarregar ali o profissional, tanto ali no âmbito físico como no âmbito emocional, tá? Resultando em um atendimento satisfatório, isso no ponto de vista do paciente e no que diz respeito também ao atendimento humanizado. Pessoal, eu vou dar um exemplo aqui para vocês da mamografia. A mamografia, ela é um método de diagnóstico mais eficaz, para a detecção precoce ali de um carcinoma de mama, de câncer. E a mamografia, ela não é ancorada como mais um exame complementar de diagnóstico. E constitui, para a maioria das mulheres, as mulheres têm uma situação de ameaça. Então, as mulheres têm medo de sentir dor, têm aquele medo do resultado do exame. Então, muitas vezes já vão ali com uma tensão muito grande, vão nervosas. E o papel do técnico de radiologia no fornecimento da informação antes do exame na criação ali de uma atmosfera agradável e empática, na utilização de estratégias de confronto ali para a redução da dor, do desconforto e na promoção ali do controle, da autonomia do paciente, são alguns aspectos fundamentais. Então, é muito importante que o profissional, de fato, tenha esse olhar atento, identifique, saiba que está recebendo ali pacientes que estão ansiosos, pacientes que estão com ansiedade, que estão com medo, que sabe que tem um desconforto ali para realizar aquele exame, então o profissional ele procure ali da melhor forma auxiliar o paciente, ajudar, enxergar aquele paciente. Tudo bem? Então isso, pessoal, para todas as áreas da saúde. Eu citei aqui os exemplos do técnico de enfermagem, do técnico em saúde bucal, do técnico em radiologia, mas isso para todas as áreas da saúde é fundamental, tá? É fundamental que você entenda que a psicologia é aplicada à saúde, que você entender, compreender, enxergar o seu paciente é muito importante para você alcançar ali resultados positivos, que no final é o seu objetivo, é cuidar ali da saúde do seu paciente, e saúde não é só bem-estar físico, é bem-estar físico, mental e social. Então, hoje eu vou ficando por aqui, um beijão para vocês e tchau, tchau!